Verbos mais usados em inglês. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje você vai aprender os verbos mais usados na língua inglesa. Então, se você tem a curiosidade de não só saber quais são esses verbos, mas também aprender mais sobre os verbos mais usados da língua inglesa, você tá no lugar certo. De praxe, então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E como que eu decidi dividir esse conteúdo? Ao todo, vão ser 10 verbos que eu vou ensinar para você, mas eu dividi esse conteúdo em duas partes. Então, nesse vídeo eu vou apresentar 5 verbos e no vídeo seguinte eu vou apresentar mais 5 verbos. Eu fiz dessa maneira para o vídeo não ficar tão extenso e também para eu conseguir dar mais detalhes sobre cada um desses verbos e ficar um conteúdo bem legal para você. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro verbo da lista. E o primeiro verbo da lista não podia ser diferente, é o famoso verbo to be, exatamente. E como que ele aparece na prática? Bom, antes de mais nada, o verbo to be significa ser ou estar. Em português a gente tem o verbo ser, o verbo estar, mas em inglês a gente tem só o verbo to be para os dois contextos. Aí você vai falar para mim, poxa, mas como que eu vou saber quando é um, quando é o outro? Contexto, não tem outra maneira. Inclusive, eu fiz um vídeo só sobre o verbo to be, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois, mas o verbo to be é isso, ser e estar. E como que ele aparece na prática? Bom, eu vou colocar aqui as variações do verbo to be tanto no presente quanto no passado. No presente, ele vai aparecer como am, is e are. Então, am vai ser para I, is para he, she, it, enquanto que o are para o you, para o we e para o they. Já no passado, ele vai aparecer como was e were. Was vai ser para I, he, she, it, enquanto que o were para os demais pronomes. Mas e na prática, nas frases, como que tudo isso aparece? Bom, eu vou colocar alguns exemplos aqui para você ver na prática o verbo to be. Vamos lá então. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. She is the best student. Ela é a melhor estudante. We are hungry. Nós estamos com fome. Esses 3 exemplos mostram o verbo to be no presente. Agora vamos ver alguns exemplos usando o verbo to be no passado. He was there when you arrived. Ele estava lá quando você chegou. They were traveling last week. Eles estavam viajando na semana passada. Então, nesses exemplos, você conseguiu ver todas as variações do verbo to be que eu apresentei para você. Vamos agora para o próximo verbo. O próximo verbo é um verbo muito utilizado também, que é o verbo to have. Esse verbo significa ter. E a pronúncia dele aqui, você não vai falar have, não tem esse som de i. Termina com o som de v. Então, have. Exatamente dessa maneira. Mas como que ele aparece na prática? Esse verbo possui algumas variações. No presente, você vai ver ele como have ou como has. Has vai ser utilizado para he, she, it, enquanto que o have vai ser utilizado para todos os outros pronomes. Já o had vai ser a versão do verbo to have no passado. Perceba aqui que apenas no presente que a gente vai ter essa variação dos verbos. No passado, vai ser had para todo mundo. E isso serve para todos os outros verbos que a gente vai ver ao longo desse vídeo e do próximo vídeo também. Vamos agora ver alguns exemplos na prática para você ver como que essas palavras vão aparecer. I have to go now. Eu tenho que ir agora. He has 3 cars. Ele tem 3 carros. Então, perceba que no primeiro exemplo eu utilizei o have, enquanto que no segundo exemplo eu utilizei o has, porque eu tenho uma terceira pessoa que é o he. E já no passado a gente tem they had to work all day. Então, eles tiveram que trabalhar o dia todo. Então, perceba aqui que o verbo to have, ele vai sempre ser utilizado na maior parte das vezes quando a gente tem posse de alguma coisa, como é o exemplo do carro, ou quando você tem que fazer alguma coisa, quando você tem essa ideia de obrigação. Próximo exemplo, o verbo to do, um verbo bem famoso. Esse verbo significa fazer e geralmente é um fazer com uma conotação de executar. Então, como que esse verbo pode aparecer na prática? Ele pode aparecer como do ou does no presente. Então, does vai ser utilizado para o he, she, it.
enquanto que o do para todos os outros pronomes, isso no presente. Já no passado, a gente vai ter did para todos os pronomes. Vamos ver agora na prática alguns exemplos. I do my homework. Então eu faço a minha lição de casa. She does her homework. Então ela faz a lição de casa dela. Aqui eu utilizei o mesmo exemplo, só mudei o pronome. Perceba aqui, como eu tenho she, eu vou usar o does e não do. Porque no presente, todas as vezes que a gente tiver he, she, it, a gente vai fazer essa alteração no verbo principal. E já no passado, we did our homework. Então nós fizemos a nossa lição de casa. Esse verbo, o verbo to do, ele tem uma peculiaridade muito interessante. Além de verbo principal com o sentido de fazer, ele também tem uma outra função na língua inglesa, que é como verbo auxiliar. Já nesse caso, não tem nada a ver com o verbo fazer, ele tem uma dupla função, vamos pensar assim. Então, ele pode ser verbo principal, que é o que a gente viu até agora, mas ele também pode ser um verbo auxiliar. E o que significa um verbo auxiliar? Eu vou colocar aqui dois exemplos, porque fica muito mais fácil dessa forma. Então, presta atenção nesses exemplos que eu vou colocar aqui. Do you do your homework? Did you do your homework? Nesse caso, a gente tem duas perguntas, sendo que a primeira está no presente e a segunda está no passado. Perceba aqui que de propósito eu coloquei o verbo to do, no sentido de fazer, mas eu coloquei numa pergunta. Então, como é uma pergunta, eu preciso colocar o do na primeira frase e o did na segunda. Por quê? Porque a primeira pergunta eu estou fazendo no presente, enquanto que a segunda pergunta eu estou fazendo no passado. E para dar essa intenção, ou seja, é uma pergunta no presente, eu tenho que colocar o do. É uma pergunta no passado, eu preciso colocar o did. Então, nesses dois casos, o do e o did, que estão aparecendo logo no começo da frase, eles não têm tradução e a única função deles é indicar que se trata de uma pergunta e também indicar o tempo verbal que a gente está utilizando, seja o presente, seja o passado. Portanto, são duas palavras que não tem nada a ver com o verbo fazer que a gente viu até agora. Mas eu coloquei esses dois exemplos para você ver na prática também como que tudo isso acontece. No lugar do verbo to do, de fazer, eu poderia colocar qualquer outro verbo dentro de qualquer outro contexto. E é dessa maneira que você faz perguntas no presente e no passado. Como de costume, se surgir qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou responder todas as dúvidas por ali mesmo, porque eu quero que todas essas explicações fiquem bem legais aí para você compreender bem tudo que a gente está falando aqui. Vamos então dar sequência indo para o próximo verbo. O próximo verbo é um verbo bem utilizado também, que é o verbo to say, que significa dizer. Mas como que ele aparece na prática? Bom, eu vou falar say e says no presente, exatamente dessa maneira como eu falei, says. Essa é a pronúncia que você precisa fazer quando a gente tem he, she ou it sendo utilizado na frase, enquanto que o say vai ser utilizado para todos os outros pronomes. Já no passado, como que fica? Said. Aí vai ser para todo mundo said, não vai ter nenhum tipo de alteração, como a gente já comentou anteriormente. Vamos agora para alguns exemplos para ver como tudo isso aí fica na prática. I have nothing to say about it. Eu não tenho nada para dizer com relação a isso. She says hello to me every morning. Ela fala oi para mim todas as manhãs. Ela me cumprimenta todas as manhãs. Então aqui eu dei uma roubadinha. Eu coloquei uma expressão, que é a expressão to say hello, que significa cumprimentar. Você pode usar essa expressão para passar essa ideia. Então aqui she says hello to me every morning. E no passado, o que a gente tem? He said the party was boring. Ele disse que a festa estava chata. E por tabela, a gente tem também o verbo to be no passado, was aí no meio da frase, para a gente já revisar um pouquinho esse conteúdo. Vamos agora então para o próximo verbo. O próximo verbo também é muito usado, muito famoso, que é o verbo to go, que é o verbo ir. E como que esse verbo aparece na prática? Bom, ele pode aparecer como go ou goes. Então, goes vai ser utilizado para he, she, it, enquanto que o go vai ser utilizado para todos os outros pronomes. E no passado, o que a gente tem? Went. E aí a gente vai utilizar o went para todos os pronomes, não vai ter nenhum tipo de alteração. Mas e nas frases, na prática, como é que a gente pode usar todas essas variações? I go to the mall every weekend. Eu vou para o shopping todos os fins de semana. He goes to work by car. Então ele vai para o trabalho de carro. E they went to the market
yesterday. Eles foram para o mercado ontem. Então aqui a gente tem as 3 variações do verbo to go. Go, o goes e o went. E aí eu percebo que muitos alunos ficam memorizando, decorando, fritando o cérebro para lembrar de todas essas variações. E na prática, qual que é a melhor forma de você lembrar tudo isso? É você ter contato com o idioma através de leitura, através de áudios, porque gradativamente todos esses verbos vão ficar cada vez mais comuns para você. De tanto que você ouve, de tanto que você lê, vai chegar uma hora que você já vai ficar acostumado com todos os verbos em todas as condições que eu te mostrei aqui, seja no presente, seja no passado. E para te ajudar nessa tarefa de estudar inglês, consumindo conteúdo, eu preparei um e-book que é totalmente gratuito, está no primeiro link da descrição e é um material onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando recursos e materiais que você já possui. Então clica lá porque ficou bem legal o material. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.